Hey guys, what's up and welcome! Sejam todos muito bem-vindos, alunos do primeiro ano. Estamos agora com a nossa aula 36.1, que vai trazer um outro tema. Já vamos descobrir? Let's find out! 36.1 and let's find out. Vamos descobrir qual é o assunto. O assunto é esse aqui. Past continuous. Isso mesmo, a gente já viu sobre o presente contínuos. E agora, já que a gente está falando sobre o tempo verbal no passado, passado simples, né? As aulas já se foram. E agora a gente vai para o passado contínuos, porque todo o tempo verbal, presente, passado, futuro, tem o seu tempo progressivo, certo? E o tempo progressivo no passado contínuos é a mesma história lá do presente contínuos. O que vai mudar é que você vai usar o verbo diferente, o verbo to be. E aí, o título da aula de hoje é o quê? What were you doing? Uma pergunta, certo? Tá até shy esse meu question mark, ele tá bem pequenininho, aumentei ele aí para vocês. O que significa what were you doing? O que você estava fazendo? Porque nós vamos falar sobre ações que estavam em progressão no passado. Então, nós vamos ver as formas affirmative, negative and interrogative. Tudo bem? Mas antes temos as habilidades, porque toda aula tem uma e hoje você vai empregar nas interações sociais a variedade e o estilo de língua adequados à situação comunicativa e ao interlocutor e ao gênero do discurso, respeitando o uso das línguas por esse interlocutor e combatendo situações de preconceito linguístico. Você também vai fazer uso do inglês como língua de comunicação global, levando em conta a multiplicidade e variedade de usos, usuários e funções dessa língua no mundo contemporâneo. Exatamente. E aí, let's begin. A pergunta lá do título. What were you doing? O que você estava fazendo? Vamos ter agora uma sequência de situações onde uma pessoa vai falar o que ela estava fazendo lá no passado. Começa aqui. Early morning, I was sleeping. Ou seja, mais cedo de manhã, eu estava dormindo. Então, vocês já reconhecem a estrutura do ing ao fim dos verbos. Vocês sabem que existem algumas regras das quais eu vou comentar novamente. E esse ing ao fim desse meu verbo aqui, o verbo principal da oração, porque nesta oração nós temos dois verbos. O verbo to be, certo? Que ele seria o verbo auxiliar. E o verbo principal, que é a ação. A ação é que ela estava dormindo a ação. Então, o verbo dormir é este aqui, to sleep, certo? E aí, ele precisa ser acrescido com esse final ing, que é o nosso gerúndio, é o nosso ando, endo, indo do português. Então, dormindo. Early morning, I was sleeping. After getting up, I was having my breakfast. Ou seja, depois de eu ter acordado, levantado, getting up, I was having my breakfast, que é o quê? A primeira refeição do dia, o café da manhã, certo? Então, a estrutura de passado contínuos está a partir daqui. I was having breakfast. Lembrando que eu sempre vou usar o verbo to have para falar de meals, refeições, certo? I was having my lunch, estava almoçando. I was having my snack, eu estava lanchando. I was having my dinner, eu estava jantando. What were you doing? O que você estava fazendo? Suddenly, I was chit-chatting with my sister. Ou seja, aqui você tem na verdade você tem um vocabulário que talvez vocês não conheçam, que é esse chit-chatting, que eu já vou comentar. Suddenly significa de repente, né? Eu estava chit-chatting, que é o quê? Pelo contexto você consegue imaginar o que significa esta situação de chit-chatting, que é o ato de você bater papo,
dá uma fofocadinha básica, logo pela manhã, ela é irmã dela, her sister, que ela vai falar my sister, porque é minha irmã, no caso, a irmã dela. Então, ela tava chitty-chatting with my sister, com a irmã dela, no caso, minha irmã, porque sou eu que estou falando, então eu falo irmã dela. Mas ela, my, usando esse adjetivo possessivo para falar que é irmã dela. What were you doing? O que você estava fazendo? For the rest of the morning, I was working out at the gym. Ou seja, pelo resto da manhã, eu estava trabalhando não, sorry. I was working out, agora eu viajei. A imagem aqui é o quê? De quê? De malhar. Work é trabalhar, certo? Mas working out, teacher viajou agora. Working out é malhar. A gente já viu esse vocabulário de workout. Ele, quando está na sua forma normal, sem o ing, você fala assim. I work out, por exemplo, no presente simples. I work out every day. Certo? Eu malho todo dia. I work out once a week. Eu malho uma vez na semana. Aí a pessoa praticamente não malha, né? Esta situação não tem a ver comigo, tá? E tem a ver com uma outra pessoa, porque eu acho que ela ou ele se trata de uma teacher também. A gente vai ver mais pra frente. Então, for the rest of the morning, pelo resto da manhã, I was working out at the gym. Eu estava malhando na academia. Então, academia é gym, ok? What were you doing? O que você estava fazendo? At noon, que a gente sabe, a gente aprendeu lá na aula de falar sobre horas, lembra? At noon significa meio-dia. Meio-dia, I was already. Eu já estava, esse already significa já. Eu já estava. Então, eu traduzo assim, aí eu volto para o estava, eu já estava having lunch, almoçando. E aí eu tenho aqui uma comida típica, esqueci do país, que é, acho que é Inglaterra, salvo me engano. Eles comem muito batata, né, com filé de peixe, que deve ser filé de peixe. At noon, I was already having lunch. Meio-dia eu já estava almoçando. E aí? From 2 p.m., falando, é uma pessoa que é professora de inglês, mas não sou eu, só por conta lá da academia. From 2 p.m. to 6 p.m., ou seja, das 2, o que é p.m.? E esse p.m. vocês aprenderam, tem a ver com o quê? Com a questão lá do horário, lá eles não têm essa questão de 12, de 13, 14, 15, 16 horas. Então, parou lá no 12, volta novamente, faz 1, 2, 3, 4, assim por diante. Então, das 2 da tarde às 6 da tarde, I was giving English classes, ou seja, eu estava dando aulas de inglês. I was giving English classes. Later, mais tarde, I was making some shops at the supermarket. Presta atenção aí, a questão lá do shopping que eu falei para vocês. Eu estava, mais tarde, later, I was making, eu estava fazendo algumas compras, shops, compras no supermarket, supermercado. E aí esse making vem lá da regra que já vou comentar, de a gente tirar uma letra para poder acrescentar o ing, tá? Porque este verbo, ele é assim, to make, fazer, assim como to do, só que os dois têm uma diferença aí na hora do uso. What were you doing? O que você estava fazendo? Once at home, uma vez em casa, I was preparing a yakisoba. Ou seja, uma vez em casa, I was preparing. Eu estava preparando um yakisoba. As soon as the dinner was ready. Assim que o jantar estava pronto, we were already eating. Nós já estávamos comendo. We were already, nós já estávamos eating, comendo. What were you doing? O que você estava fazendo?
Aí, olha só, presta atenção aqui. Aqui tem uma loucura muito louca, que é at night. At night. À noite, você pode perceber, jantou, né? Teve a questão do dinner, dinner é à noite. Então, at night I was watching some TV. Então, ela fala o seguinte aqui, eu acredito que seja uma mulher. Então, à noite eu estava assistindo TV. Aí ela tem aqui uma TV escolhendo qual aplicativo ela vai usar, se é o YouTube, Netflix, movies, and so on. At night, I was watching some TV. What were you doing? O que você estava fazendo? But at 10 p.m., I was fighting against my sleep. I went to bed. Daí acabou a situação, porque é o seguinte, mas às 10 horas da noite, 10 p.m., I was fighting, eu estava lutando contra, against my sleep, meu sono. Eu fui, I went to bed, para a cama. Muito simples, né? Olha lá, vamos entender o que é past continuous. A gente usa o passado contínuo para descrever ações em curso, em progressão. Mas no passado, esse tempo verbal, ele dá informações sobre as circunstâncias de uma situation, uma situação. There were a lot of people in the plane. Some were sleeping in their cities. Ou seja, seats, sorry. Haviam muitas pessoas, tinham muitas pessoas no avião. Algumas estavam dormindo nas suas poltronas. Outras provavelmente não. Vamos entender um pouco mais como a gente forma frases com past continuous no positive form, na forma positiva. Daí você sabe o seguinte, é muito simples, muito prático. Você precisa primeiro do sujeito. O sujeito pode ser um pronome pessoal, como temos esses aqui, todos eles, né? Pode ser também um nome próprio, pode ser um objeto, pode ser um substantivo no caso. Eu pensei em substantivo, falei objeto, pode ser um substantivo e assim por diante. Então temos aqui, logo em seguida do sujeito, você vai precisar do verbo to be. Porém, agora você vai ter duas opções de verbo to be no passado. A gente aprendeu que verbo to be no presente são três. Esses três aqui. Is, are. São três verbos, certo? No passado, já vai diminuir. Então, você não vai usar esses três aqui de forma alguma no passado contínuo. Eles são apenas para o presente, certo? No passado, você vai ter agora duas opções de verbos. Apenas duas. Somente duas. E as duas começam com W, que é a palavra was e a palavra were. Cuidado para não falar essa última aqui como where, porque where é uma palavra que existe no inglês e é um pronome interrogativo e um pronome relativo também. Então, where significa o que, onde, aonde, relacionado a lugares. Beleza? Daí então, já que vocês já sabem disso, você só vai focar em usar esses dois, certo? Porém, onde você vai usar cada um? Cada um tem seu lugar específico nos pronomes pessoais. E aí a gente tem a seguinte questão. Was, esse aqui, ele somente vai ficar com algumas pessoas, que é o I, eu, então você sempre vai usar o was, e com a terceira pessoa do singular, beleza? São os únicos que você vai usar o was. Restante, você vai usar o were, porque o were ele é do plural. Porém, ele também é usado na segunda pessoa do singular. E por que isso acontece? Porque você nota que you é tanto você quanto vocês. Aqui eu não coloquei you embaixo, mas na verdade antes de they viria o meu pronome pessoal e you, que significa vocês. Então, nós, vocês, eles e elas, tá? Mas eu não quis repetir, até porque, mesmo tendo essa mudança de singular para plural, você vai usar ele
você vai usar o mesmo verbo to be para os dois. E aí o que vai determinar se você está falando no singular e no plural é o contexto e também a palavrinha que você pode usar depois, dependendo se a gente pode identificar se a palavra está no plural ou não. Porque, por exemplo, o verbo você identifica em inglês está no plural ou não. Não existe essa questão como no português. Então, a gente sabe quando o verbo está no plural em português, mas no inglês a gente não tem essa noção. Beleza? Então, I was writing an email, ou seja, eu estava escrevendo um e-mail. Depois do verbo to be, você vai precisar do verbo principal. O verbo principal é onde ele vai vir com o quê? Com o acréscimo do ing. Claro que para fins de escrita, você vai precisar saber das spelling rules, ou seja, das regras ortográficas. E a gente vai relembrar mais para frente dessas regras ortográficas, ok? Então vamos lá falar sobre as frases que estão aqui nesse slide. I was writing an email. Eu estava escrevendo um e-mail. E a palavra an email vai ser o quê? Vai ser para mim a questão do meu o quê? Do meu complemento da minha frase. A minha frase precisa de um complemento na grande maioria das vezes. E aí então eu coloquei aqui um e-mail. You were working a lot. Você estava trabalhando bastante. Essa ação já passou. Então, a pessoa me pergunta, o que eu estava fazendo na sexta passada que eu não lembro? Ah, você estava trabalhando bastante. You were working a lot. Porque já é passado, não tem nenhuma como eu posso dizer a palavra, não é referência, não tem nenhuma importância no presente, né? Não é algo que vai realmente mudar. Então, eu vou usar essa questão do meu past continuous. You were working a lot. Você estava trabalhando bastante. He was ou she was studying. She was studying. Ela estava estudando. It was raining. Estava chovendo. E aí, presta atenção, que para eu falar estava chovendo, estava chovendo. O próprio está chovendo, né? Da mesma forma, mas aí você vai usar outro verbo to be. Se fosse está chovendo, você lembra que você vai usar o verbo to be no presente, que é o is. Então, it is raining. Então, a diferença é apenas a questão do ing, certo? Do ing não, sorry, do verbo to be. Is aqui, was aqui, porque é passado. Agora eu fiz um certo. O raining continua da mesma forma. Por que eu preciso usar a terceira pessoa do singular, o it, para falar essa frase? Você precisa de um pronome pessoal, né? Para começar uma frase em inglês. Então, seria errado falar was raining, não seria correto. Então, você precisa falar it was raining. Então, esse it, às vezes, até numa fala, quando você escuta um nativo falando, às vezes você não consegue pegar algumas palavras, porque é muito natural eles falarem de uma forma com que a gente realmente não vai conseguir ouvir exatamente algumas palavras. Então, it was raining significa estava chovendo. Perceba que eu não traduzo esse it, certo? We were watching TV. Nós estávamos assistindo TV. They were eating a big dinner. Eles ou elas estavam comendo um grande jantar, certo? Aí, nesse caso, eu não usei o verbo have. Acabei falando outra palavra, o verbo have, porque aqui eu estou falando, quis optar por usar o verbo comer, então, eating a big dinner. Presta atenção nesses erros. I was working hard, eu estava trabalhando bastante, é o correto. E não, você não deve falar I did working hard, porque não existe essa forma. E por que eu estou falando isso? Uma vez que vocês viram o passado simples, você vai achar, então eu vou usar o auxiliar do passado para fazer frases no passado contínuos. Não, você não vai usar o did de forma alguma. É só você sempre colocar na cabeça o seguinte, quando eu estou falando de tempos progressivos, contínuos, onde eu vou usar o ing, que é aquele nosso ando, o enduído do português, eu preciso usar o verbo to be, que é aquele verbo que significa estar e ser, mas aqui ele só vai ser traduzido para estar. Estar. No caso, estava, estávamos, dependendo de qual pronome pessoal que você vai usar. Você sempre vai usar essa questão do verbo estar
tá para usar com ing nos tempos contínuos. Então, você nunca vai errar se você sempre pensar assim. Or I was worked também está errado. Você usando o verbo to be no passado e o verbo principal com o sufixo do passado simples. No caso de um verbo regular, que ficaria o ed. I was having breakfast. E não, você não deve falar desse jeito, certo? É assim, eu estava tomando café da manhã e não desta forma aqui, onde olha só o que acontece aqui, você usa o verbo have. E aí esquece da regra, que é a regrinha que é o seguinte, verbos que terminam com e, todos os verbos que terminam com e, o que acontece na hora de acrescentar ing? O que acontece? Você corta a vogal e e aí sim você coloca o ing. Então vai ficar como having, certo? Sempre vai acontecer isso. Outra regrinha que também já está aqui para a gente comentar, certo? Que é a regrinha do quê? A regrinha lá do CVC, certo? Que é consoante, vogal, consoante. Verbos que terminam em consoante, vogal, consoante. Por exemplo, I was sitting in the car. Eu estava sentando no carro. E aí, você não vai usar essa questão do sitting desta forma aqui. E por que você acha que usaria assim? Porque, na verdade, o verbo, ele vem do verbo to sit, que é o verbo sentar. Então, o verbo, ele só tem um T, somente um T. E por que ele foi acrescido um segundo T antes de acrescentar ing? Verbos terminados em consoante, vogal, consoante, consoante. Já que o verbo é assim, consoante, vogal, consoante. O que acontece com verbos que terminam em consoante, vogal, consoante? O que acontece? A última sílaba, quando a última sílaba é tônica, neste caso não, neste caso ele é monossilábico, né? Quando um verbo é monossilábico, todos os verbos, né, os verbos monossilábicos você vai dobrar de qualquer forma a última letra. Mas por acaso você não está lidando com um verbo monossilábico e no final dele é uma consoante, vogal, consoante, como, por exemplo, o verbo forget, que é o verbo esquecer. Por exemplo, vou apagar aqui. Tá uma bagunça, para vocês entenderem melhor. Como o verbo esquecer, por exemplo. Vou comparar esses dois aqui. Vou colocar o verbo to sit, que é o verbo sentar, e o verbo to forget, que é o verbo esquecer. Ambos fazem parte da regra do CVC. O que é isso? Consoante, vogal, consoante. Nas últimas 3 letras, consoante, vogal, consoante. E ambos vão ter a questão de dobrar a última consoante. Por quê? A última sílaba, se ela for tônica, você vai dobrar a última consoante. Então, nesse caso aqui, forget. Então, a última sílaba, ela é tônica. Então, você vai dobrar esse T mais uma vez. O que é dobrar? Colocar ele mais uma vez antes de acrescentar o ing. Sit é um verbo monossilábico. Então, os verbos monossilábicos, naturalmente, já tem essa questão de ter uma sílaba tônica. E aí, você também vai acrescentar mais uma vez a última consoante para poder colocar o ing, que é esse nosso gerúndio do inglês. Beleza? 2 regras aqui foram relembradas. Vamos mais para lá para outra? Olha lá. I wasn't waiting for the bus. O que mudou aqui? Porque nós estamos falando de negative. Negativa. E negativa é muito fácil, não tem muito o que comentar, gente. Negativa você sabe. Para colocar a negação, você vai precisar desse amiguinho aqui. Not. E ele vem aonde? Ele vem entre o verbo to be e o verbo principal com ing. Ele pode vir, inclusive, contraído com o verbo to be, certo? Ou ele pode vir separado, que inclusive é a forma mais correta. Então, I wasn't waiting for the bus. Eu não estava esperando pelo ônibus. I wasn't waiting for the bus.
Eu não estava esperando pelo ônibus. You weren't listening. Você não estava ouvindo. She wasn't reading a book. Ela não estava lendo um livro. It wasn't raining. Não estava chovendo. We weren't staying in a hostel. Nós não estávamos ficando em um hostel. They weren't working. Eles não estavam trabalhando. Mas eu prefiro falar com eles separado. Ok, I was not waiting for the bus. You were not listening. She was not reading a book. It was not raining. Muito bem? Então, olha só. She wasn't reading é o correto. E não faça aquela questão que eu comentei com vocês. She didn't read, está errado. She wasn't read também está errado. Muito bem? Vamos lá relembrar a outra regrinha que a gente tem para verbos para a gente colocar o ing. A regra geral você sabe, basta acrescentar o ing. Tem a regra geral. Por exemplo, o verbo read, ele faz parte da regra geral. Ele não termina com E, não termina com CVC. Então, eu só acrescento o ing do lado dele sem alterar absolutamente nada. Temos a outra regra, que é a regra de verbos que terminam com IE, como o verbo die, que é morrer, só o verbo bom, e o verbo lie, que é mentir. Para transformar isso em morrendo, o que vai acontecer? Você vai retirar o I e o E. No lugar dele, você vai acrescentar o Y para poder acrescentar o ING. Certo? Vai dar uma diferença bastante grande aí. Lá é a mesma coisa. Tirou o I e o E, e aí vai acrescentar o Y no lugar do I e o E, e vai acrescentar ING. Lie. Tudo bem? Já foram todas as regras para relembrar, agora vamos para a questão das interrogative, ou seja, questions, perguntas. Para fazer perguntas, temos aí as respostas também que são short answers, que são aquelas respostas curtas para perguntas que não começam com pronomes interrogativos. Perceba que na nossa aula o título tinha um pronome interrogativo na frente, que é o what. Então, what were you doing? O que você estava fazendo? Quando eu uso o pronome interrogativo, ele vem na frente do verbo to be, certo? Mas quando eu não uso um pronome interrogativo, quem vem na frente vai ser o meu pronome interrogativo, certo? Então, desconsidere isso aqui, na verdade, começa por aqui. Então, were you waiting for the bus? É assim, tá? Não sei se vocês conseguiram compreender. Were you, esses dois aqui, falam primeiro, depois waiting for the bus. Não é para ler were waiting for the bus. Não é para ler assim, tá? Tá desse jeito aqui, eu não consigo mostrar para vocês, porque vocês não estão me vendo, mas é assim que você vai ler. Were you waiting for the bus? Você estava esperando o ônibus. Uma pergunta usando o verbo to be primeiro, depois o meu pronome pessoal. Então, nas afirmativas, ele fica assim, you were. Nas interrogativas, você faz a troca. Vai ficar, were you. Isso acontece com qualquer tipo de pergunta no inglês, vocês já sabem disso, só estou relembrando vocês. E aí, as short answers, como é que você vai fazer essas short answers? Muito simples, muito prático. Você vai usar o yes para afirmativa, no para negativa e só vai usar o sujeito e o verbo to be da frase, certo? Dependendo de como você vai responder, se vai ser com eu, com você, com nós, aí você vai escolher o verbo to be ideal. Então, were you waiting for the bus? Yes, you were. Sim, você estava. No, you weren't. Não, você não estava. Was she reading a book? Ela estava lendo o livro? Yes, she was. Sim, ela estava. No, she wasn't. Não, ela não estava. She were, não, sorry. Yes, she was. Tá doida aqui. Ainda estava lendo. Falei, no. Yes, she was. Certo? Por quê? Porque você vai usar o was, não were. Foi um errinho aí. Was it raining? Ou seja, estava chovendo? Yes, it was. No, it wasn't. Então, na hora da negativa, você coloca na contração mesmo, que fica melhor, é ideal colocar na contração.
Were they working? Ou seja, eles estavam trabalhando? Yes, they were. Sim, eles estavam. Não, ou sim, elas estavam. No, they weren't. Não, eles não estavam. Não, elas não estavam. Dependendo de como você está falando, se é eles ou elas. Certo? Então, vamos lá para a questão das questions. Perguntas usando esse meu WA de questions, né? Os pronomes interrogativos. Aí, quando eu uso os pronomes interrogativos, deixa eu tirar isso aqui para vocês não acharem que começa com isso. Você vai usar o pronome interrogativo primeiro, depois o verbo to be, depois o sujeito e depois o verbo com ing, certo? E aí já não vai ter como responder sim, não nessas perguntas, porque você vai ter que responder com uma resposta melhor. Não é que melhor, uma resposta mais abrangente. Então, what were you doing? O que você estava fazendo? Você não vai responder sim, não existe isso, né? Então, where was he going? Onde ele estava indo? Why was it raining? Por que estava chovendo? Ai, que pergunta, não sei. What were they watching? O que eles estavam assistindo? What were they watching? Então já entendeu, né? Quando tem pronome interrogativo, eles passam para frente. O que, qual, onde, aonde, por quê? Tudo bem? E aí, ó, o past continuous também pode ser usado para descrever uma ação que ocorreu de forma repetitiva no passado. When he was at the university, he was always writing some essay. O past continuous também pode ser usado como os verbos think, hope e wonder para dar um tom mais polido à frase ou expressar incerteza. Eu vou voltar lá para a frase que eu não traduzi. Então, olha só, quando ele estava na universidade, ele estava sempre escrevendo como é que fala aquele tipo de trabalho, dissertação, exatamente, dissertação, alguma coisa assim, dissertação. When he was at the university, he was always writing some essay. Então, essa ideia de que ele sempre estava escrevendo, isso ocorreu de uma forma repetitiva no passado. E a gente também pode usar com essas palavras aqui, think, que é pensar, hope e wonder. Hope, na verdade, é esperança, né? Hope, esperança. Ter esperança, ou esperar, no caso, como verbo. Então, esperança, substantivo, esperar, verbo. E a palavra wonder, você vai usar ela com o sentido de, se for, no caso, I wonder, eu imagino, eu posso dizer, é uma questão de você se indagar. Então, para dar um tom mais polido à frase ou expressar incerteza. Então, I was thinking of having a party next week. Eu estava pensando em ter uma festa semana passada. I was hoping, aí no caso eu estava esperando que you would join us at the cafe tonight. Então, no caso, cafe tonight, sem acento. You would join us at the cafe tonight. Ou seja, eu estava esperando que você, né, com esperança de que você pudesse nos juntar para o café hoje à noite. I was wondering if you could help me. Eu estava me perguntando, pensando, imaginando, né? Agora sim, se você poderia me ajudar. Certo? Uma vez sabendo disso, let's practice. Olha aí. Você vai escrever a forma do ing desses verbos aí. Vamos pensar como é que vai ficar eat. Na regra geral, eating. Cook. Eat é comer, comendo. Quer cozinhar? Regra geral, cooking. Talk. Quer conversar? Regra geral, talking. Listen, quer escutar? Regra geral, listening. Certo? Get, já é a regra do CVC. E é um verbo monossilábico, getting. Então, dobrei a última consoante. Have é a regra lá de verbos que terminam com E. Having, tirei a vogal E. Wear, que é o verbo vestir. Wearing, regra geral. Go, como é que vai ficar? Going, porque é da regra geral. Muito simples. Você vai completar aqui as sentenças comigo com o passado contínuo dos verbos em parênteses. Então, where vai ficar como
wearing na regra geral, mas eu vou precisar colocar o meu verbo to be no passado. I was wearing jeans and a t-shirt. Eu estava vestindo um jeans e uma camiseta. Lembrando que eu usei was por causa do meu sujeito eu. We were listening to Coldplay's new song. Nós estávamos escutando a música nova do Coldplay. Lisa, se é Lisa, é uma mulher, é ela no caso, então uma pessoa só, singular, não é porque é uma mulher, sorry, singular, então was studying in her bedroom. Ela estava estudando no quarto dela. Have, que é o meu verbo daquela regra que eu tenho que tirar o e o they, que é plural, então já sei que eu vou usar o were. They were having dinner at that moment. Eles estavam jantando naquele momento. Lisa and Matt play, que é da regra geral. O que acontece? E Lisa and Matt são duas pessoas, eu vou usar o pronome, aliás, o verbo to be, tá demais hoje. O verbo to be no passado. Were playing, estavam jogando, brincando, mas no caso é jogando, porque estou falando de futebol. In the park, no parque. E aqui você vai colocar as palavras na forma correta, na ordem correta para fazer perguntas. E aí, tá tudo bagunçado? Vamos fazer, o tempo tá curto. Olha lá, número 1. Why were you wearing a coat? Por que eu coloquei o why primeiro? Porque ele sempre vem na frente quando se trata de pronomes interrogativos para fazer uma pergunta, ele vai sempre vir na frente. Depois o meu verbo to be, depois o meu sujeito, depois o verbo com ing e o complemento. Então, na 2, eu não tenho aí um pronome interrogativo, mas eu tenho uma pergunta, um question mark, então vai ser o verbo to be, sujeito e o verbo com ing. Was she working? Na 3, temos o pronome interrogativo, já que é uma pergunta, né? Sempre vai ser questions aqui. Então, ele vem para frente do pronome do verbo to be e aí depois o meu sujeito e o meu verbo com ing. What were you doing? O que você estava fazendo? Próxima, na 4, eu tenho um verbo, eu tenho um pronome interrogativo, então pronome interrogativo na frente do verbo. Where were you going? Olha aí, ó, por isso que eu não posso. Where were you going? Onde você estava indo? Na próxima já tem aí a resposta que eu já coloquei. Who was she phoning? Para quem ela estava ligando. Por que eu coloquei o who na frente? Porque ele é um pronome interrogativo. Ele passa para frente do verbo to be, né? E aí depois vem o meu pronome pessoal e o meu verbo com ing. Na última, na 6, was he playing a computer game? Por que eu coloquei assim? Porque eu não tenho nenhum pronome interrogativo aqui. Se eu não tenho pronome interrogativo, o meu verbo to be passa para frente, depois o meu sujeito e depois o meu verbo com ing e o meu complemento. Beleza? Que é playing a computer game. Então, was he playing a computer game? Ele estava jogando um jogo de computador. Eu acho que na questão gramatical, essas coisas são muito, muito, muito fáceis. Eu vou voltar rapidinho só lá naquela parte do slide onde dizia isso aqui que eu falei rapidinho. Essa questão do usar essas palavras. Quando você quer falar assim, eu estava pensando, eu estava imaginando, eu estava me perguntando, eu estava esperando. Então, você vai usar esses 3 verbos. Lembrando que o hope, ele faz parte da regra dos verbos que terminam com e, por isso que sumiu ele aqui, tá? O wonder não, nem o think, beleza? Então, já sabe que pode usar esta questão para falar sobre quando você quer falar nesse sentido. I was thinking, eu estava pensando, né, de ter uma festa na semana que vem. I was hoping, eu estava esperando. I was wondering, eu estava imaginando, eu estava me perguntando se você poderia me ajudar, if you could help me. Certo? Voltar um pouquinho para vocês olharem as nossas... fui demais. Agora sim, as referências. Daqui a pouco a gente vai para nossa outra aula. Já estava querendo para a aula 36.2, já. Espero que vocês tenham aprendido bastante. See you next class. Bye.